Muito boa noite, estamos dando início a mais um momento precioso na presença do Senhor. Neste domingo, dia do Senhor, que Deus está nos concedendo para estarmos juntos na presença dEle. Ainda que através da rede social, ainda que através da internet, mas que você possa ter a certeza, o nosso Deus que não tem barreiras e limites para o seu agir, é poderoso para alcançar a sua vida aonde quer que você esteja. A você que está adentrando a este momento junto conosco, seja muito bem-vindo e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida no nome de Jesus. Temos a certeza de que Deus está operando grandiosamente no nosso meio, grandiosamente nas nossas vidas, e que você e eu possamos então deixar-nos ser moldados pelo nosso Deus, como que oleiro e o barro, o Senhor nos moldando, trabalhando, nos aperfeiçoando para a glória de Deus. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Nós estamos vivendo em um tempo de confinamento e diante de até relatos temos tido conhecimento de quantas pessoas têm tido dificuldade quanto a comportamento, quanto a convivência, ao relacionamento. E eu quero justamente sobre esta realidade que muitos estão enfrentando, compartilhar uma palavra ao seu coração ainda esta noite, depois do momento de louvor que teremos. Nós estaremos falando sobre convivência em tempo de crise. Será uma palavra importantíssima para você. Aliás, eu acredito que importantíssima para todos nós. Por isso eu peço que você compartilhe este nosso momento, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E em tudo, como sempre é o nosso desejo, o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero convidar o presbítero Edgar para fazer esta oração junto conosco neste momento, orando por você que está nos acompanhando, por você que posteriormente inclusive estará tendo acesso a esta transmissão, pedindo que o Espírito Santo possa operar grandiosamente na sua vida. Peço então ao presbítero Edgar para orar juntamente com vocês, ou até mesmo ler a palavra de Deus, dando sequência a este culto ao Senhor, onde estaremos mais do que tudo unidos na presença do nosso Deus. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que nós louvamos a Deus por esse momento especial que nós temos de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E antes de estar fazendo uma oração, gostaria de deixar alguns versículos para a meditação dos irmãos nessa noite, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, vamos estar lendo a partir do versículo 37, que diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como o pastor Ronaldo disse, nós estamos passando por um momento de quarentena, um momento que quando nós vimos aí fora, momentos de tempestade. Nós vemos nos noticiários essa doença se espalhando, e nós vemos isso como uma imensa tempestade. Mas nós servimos aquele que acalma a tempestade, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E eu digo a você, nesta hora, você que está aí na sua casa, no seu lar, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que pode todas as coisas, o Jesus Cristo que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele está do meu lado, Ele está do teu lado e nos garante a vitória certa
pelo seu grande e poderoso nome. Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esses momentos, ó Pai, de estarmos na sua presença, ó Pai. Por isso nós pedimos a Ti, ó Deus, visita, ó Pai, cada um dos Teus filhos nesta hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, aqueles que estão aqui conosco, a equipe de louvor, ó Pai, Senhor, que o Senhor venha derramar do seu poder, ó Pai, sobre cada vida nesta noite, ó Pai. Também os irmãos e as irmãs que nos acompanham, ó Pai, nesta noite, através dessa live. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Pai querido, nesta hora, adentrando em cada lar, sobre cada vida, ó Pai, tirando todo medo, toda angústia, toda amargura do coração, ó Pai, que nós possamos crer, ó Pai, que existe um Deus que pode e que fará todas as coisas, ó Pai, e que nós cremos, ó Pai, que tudo está nas Tuas mãos e o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, ó Pai, opera grandemente em cada vida, ó Pai. Senhor, visita, ó Pai querido, cada vida, ó Pai, que se encontra, ó Deus, em leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai. Senhor, visita nesta noite, ó Pai, Senhor, as pessoas, ó Pai, que trabalham na área da saúde, ó Pai, que estão à frente, ó Pai, Senhor, desta pandemia, ó Pai querido, visita, abençoa e guarda os Teus filhos, ó Pai. E nesta noite eu te peço, ó Pai, seja com cada um de nós, abençoa os louvores, ó Pai, abençoa os Teus filhos, derrama da Tua unção, derrama do Teu poder, ó Pai, e fala aos nossos corações, ó Pai, pois a Sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, ó Pai. Também eu te peço desde já, Senhor, abençoa o Teu servo, o pastor Ronaldo, ó Pai, usa ele, ó Pai, com poder e autoridade da Tua palavra nesta noite, ó Pai, e fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações, ó Pai, seja para abençoar, exortar, da maneira que o Senhor quiser, ó Pai, pois nós sabemos que a Sua palavra, ela não volta vazia, e sim, ó Deus, ela prospera no motivo pela qual ela foi enviada. Por isso eu te peço, fica com cada um de nós, Pai, e abençoa grandemente o Teu povo, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Nós, no Ministério de Louvor, queremos cumprimentar a todos vocês que estão aí nos assistindo, nossos irmãos da nossa igreja. Essa noite, nós queremos convidar vocês a buscar a presença do Senhor através deste louvor. O Senhor que é digno de toda adoração. Que nós possamos dizer ao Senhor através deste louvor: Senhor, receba, Senhor, a minha adoração. Eu necessito de Ti, Senhor. Nós necessitamos do nosso Deus. Ele que é maravilhoso.
nós possamos colocar nosso coração agora diante deste louvor em agradecimento a esse maravilhoso Senhor que está conosco todos os dias. Amém, graças a Deus. Nós temos diversos motivos para agradecer a Deus, e o maior deles é lembrar que Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Eu sei que se o Senhor não tivesse feito mais nada, só, ou melhor, tudo isso já seria motivo de nós termos
o resto da vida para estar em gratidão diante dele. Mas o Senhor, além de entregar a sua vida, proporcionando a salvação para todos nós, Ele ainda continua nos abençoando de diversas maneiras, e que você possa também viver na presença dEle e ser abençoado por Ele, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos neste momento meditar na palavra de Deus, e aqui também quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando através desta transmissão. Que o Senhor abençoe a sua vida grandiosamente. Para você que chegou agora, esta é uma transmissão da IPR da Vila Rodrigues, tendo aqui este momento de louvor a Deus, também como propósito de abençoar a sua vida através da palavra do Senhor, como agora queremos meditar. A palavra de Deus, ela é viva. Então, que o Senhor o abençoe grandiosamente. Para nós é um privilégio muito grande ter você conosco, você nos acompanhando diante deste momento tão importante na presença de Deus. Você que nos acompanha neste exato momento, você que estará assistindo esta mensagem posteriormente, o nosso desejo é que ela seja bênção para a sua vida. Nós vamos refletir agora sobre convivência em tempos de crise, em momentos de dificuldades, convivência, relacionamentos em momentos de dificuldades. E eu creio que esta palavra será muito importante para todos nós. Por isso, meu desejo é que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então eu peço gentilmente que você compartilhe, para que na sua rede de contato, seus amigos, aqueles com quem você se relaciona, também possam ser alcançados por essa palavra, que acreditamos ser a palavra de Deus, poderosa para transformar vidas. Abra comigo, se você tem a Bíblia em mãos, lá no livro de Gênesis, o capítulo 45. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 8. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Gênesis 45, do verso 1 ao 8, seja na sua Bíblia impressa ou digital, acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. O verso 3 ainda continua dizendo: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ainda o verso de número 8 diz assim: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa,
e como regente em toda a terra do Egito. Nós queremos fazer uma oração, pedindo que o Senhor fale conosco. Pai, obrigado pela Tua palavra. Venha o Senhor usar desta mensagem para falar com cada um, ó Deus, que terá acesso à Tua palavra pregada nesta noite. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, faça-lhes, ó Deus, abrir o entendimento, para que então a Tua palavra possa fazer morada, efeito, tendo o seu papel de transformação, de cura, de libertação, para todos aqueles que assim, ó Deus, estiverem nos ouvindo. Por misericórdia, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos vivendo, não só o Brasil, mas o mundo como um todo, um período de confinamento, devido à quarentena que os governos estão, de certa forma, decretando para as suas cidades, estados, países, diante do problema que enfrentamos em relação à pandemia por conta do Covid-19 ou o coronavírus. Quantas cidades estão paradas na sua totalidade, ou pelo menos na sua grande maioria, no que envolve o comércio, as escolas, as próprias igrejas, nos seus ajuntamentos, feito com que aquilo que tem sido muito dito, as pessoas devem então ficar em casa. E é justamente diante desta permanência do confinamento, onde aqueles que estão tendo um maior tempo junto de suas casas, famílias, pais, casais, filhos, que num certo sentido devemos entender que é uma grande oportunidade para aprimorar o relacionamento, para estreitar os vínculos, ou o vínculo entre pais e filhos, entre casais. No entanto, o que temos de certa forma presenciado ou chegado ao nosso conhecimento não tem sido bem esta realidade. Para termos uma noção, lendo uma reportagem do mês passado da BBC, ela fazia menção a uma cidade na China que, depois do período da quarentena, de confinamento, inúmeros casais foram aos cartórios ou ao cartório da cidade para, de certa forma, dar entrada ao pedido de divórcio. É o que retrata esta reportagem na BBC, realizada no dia 24 de março deste mês passado. Inclusive, o próprio título da manchete, da mensagem, da publicidade que ali foi feita: após confinamento, cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio. É certo que talvez o número tenha também que se levar em consideração, uma vez que os cartórios também estavam fechados, mas chama-se a atenção que isto ocorre justamente por terem um período maior, um período integral, onde os casais estavam se relacionando. Ainda essa semana eu conversava com uma autoridade militar, e ele também compartilhava comigo que para a polícia aumentou o trabalho em relação às ocorrências, e muitas delas justamente relacionadas à violência doméstica, relacionada a desentendimento entre família, ocorrências no que diz respeito a esse tipo de situação, por não estarem tendo um bom convívio familiar, não estar de certa forma tendo um bom relacionamento entre a própria família. Nós observamos, diante de tudo que estamos vendo, que embora isso esteja acontecendo, não devemos nos conformar com isso e nem entender que deveria ser assim. Nós sabemos muito bem que Deus nos criou para relacionamento, para nos relacionarmos. Porém, também sabemos que o pecado afetou de forma significativa, afetou significativamente a nossa forma de relacionar,
temos dificuldades em lidar uns com os outros, temos dificuldade, muitas pessoas acabam não se dando bem no convívio familiar, no convívio social, no convívio no trabalho, na escola, enfim, na sociedade. Quantas e quantas pessoas têm lidado com esse tipo de dificuldade? Nós precisamos entender que a maneira como nos relacionamos uns com os outros é tão importante quanto o resultado que almejamos para as nossas vidas. O nosso convívio, o modo de nos relacionarmos afeta o nosso presente e o nosso futuro de forma positiva ou negativa. Isso depende de nós mesmos, como temos nos relacionados uns com os outros. Sabemos que ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser questionado num certo sentido, analisado. Quantas pessoas não querem ser discordadas diante de uma posição, diante de uma situação em que ela de certa forma esteja afirmando, não aceitam divergência, serem contrariados. Quantas e quantas pessoas por coisinhas muitas vezes até mesmo insignificantes têm gerado problema no que diz respeito a relacionamento. Ao relacionamento. Nós precisamos entender que muitas vezes a maioria dos problemas que estamos enfrentando são buracos que nós mesmos causamos, que nós mesmos cavucamos, que nós mesmos cavamos. Quantas e quantas pessoas estão inseridas em um problema não de ordem externa, mas interna, que ela mesma tenha proporcionado. E muitas vezes isto no que diz respeito a relacionamento. Tivemos este interrompimento quanto ao culto presencial, mas iniciamos o ano justamente falando para a igreja a importância de nos relacionarmos bem, a importância de darmos bem uns com os outros, de estarmos, de certa forma, nos relacionando muito bem com quem quer que seja, e que a maneira como correspondemos uns aos outros é crucial para o nosso bem-estar, seja na família, na sociedade, e assim onde quer que você e eu venhamos estar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o texto que lemos, nós vemos uma situação que tem para nós grandes exemplos para a nossa vida no que diz respeito a esta verdade que estamos aqui abordando, quanto ao convívio em tempo de crise, em tempos de dificuldades, quanto ao relacionamento. Nós lemos o capítulo 45 de Gênesis, que fala da história de José. É bem provável que a maioria de vocês já ouviram falar ou conhece muito bem a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, quem muito bem sabemos ser o grande homem de Deus, também dado o nome a ele pelo próprio Senhor como o nome de Israel. Os seus 12 filhos, entre ele José, a quem o Senhor concedia sonhos, e não eram meros sonhos ou sonhos insignificantes, na verdade eram revelação de Deus, eram sonhos que revelavam o que o Senhor haveria de fazer na vida desse jovem. E é justamente porque ele compartilhava esse sonho com os seus próprios irmãos, que causou não no que diz respeito ao próprio José ou algo da parte dele, mas por parte dos seus irmãos, dificuldades no seu relacionamento familiar, tendo inveja de José, não acreditando em José. E nós lembramos então da história que quando José vai procurar os seus irmãos que estavam no campo, e os seus irmãos no primeiro momento até têm um pensamento de tirar a vida de José, mas resumindo a história, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que por ali passavam, e José é então vendido pelos seus próprios irmãos. Pelos irmãos, José é vendido e é levado preso para o Egito,
quando essa caravana de ismaelitas chegam lá no Egito, José, ele é vendido como escravo para trabalhar na casa de um homem muito importante chamado Potifar. Sabemos que a Bíblia diz que Deus era com José. José era um homem de Deus, e aonde José estava, Deus o abençoava. Abençoava não só José, como todo lugar onde ele estava, como que onde ele colocasse em suas mãos e pés, o Senhor haveria de abençoar. E por isso, Deus abençoou José e a casa de Potifar. Sabemos também que a esposa de Potifar tenta contra a vida de José, tentando contra a sua vida de uma forma amorosa, de forma ilícita, tentando trair o seu esposo com o próprio servo de seu marido. José, como homem fiel a Deus, ele não aceita tal atitude, e ainda que no momento em que esta mulher tenta contra a sua vida, ele acaba fugindo. Mas como se não bastasse tal situação, esta mulher o acusa, não como que se ela mesma tivesse tentado contra a vida de José, mas como que se José, o escravo, tivesse tentado contra a esposa do seu senhor. Isto não fica, como que poderíamos dizer, barato para José, não fica impune. Sabemos que ele poderia ter pago com a própria vida, mas também por entender que a mão de Deus era com José para cumprir todo o plano e propósito de Deus para a sua vida. José, ainda que de forma injusta e por ser inocente, ainda assim ele é lançado numa prisão. Então nós começamos a fazer um retrospecto da vida deste homem, e ele tinha todas as características para carregar no seu coração sentimentos de raiva, ira, rancor, para ter um sentimento de que a vida era injusta, um sentimento de que o próprio Deus teria abandonado José. Muitas vezes nós passamos, quem sabe pela história de José, de uma forma rápida, sem se importar com detalhes como esse, como estava ou como deveria estar o sentimento deste homem chamado José, no que diz respeito a relacionamento. E não por parte dele, mas por parte de outros, onde quer que ele estava, aparentemente tudo estava dando errado. É vendido pelos seus próprios irmãos, que no primeiro momento até mesmo havia pensado em tirar a vida de José. É vendido pelos ismaelitas, por quem ele havia sido comprado. Começa a trabalhar como servo, como escravo na casa de Potifar, e é de forma injusta acusado pela esposa de Potifar contra José. Ele é então agora preso, está em cadeias, mas o Senhor não se esqueceu de José. Embora tudo isso conspirasse contra ele, embora tudo isso pudesse até mesmo vir dos seus sentimentos, como pensamentos de ódio, como pensamentos depressivos, de angústia, de decepções, José é um homem que nos ensina muito acerca de como nos relacionarmos com as pessoas, principalmente em momentos de crise. Porque talvez a história de José pode ser relacionada como uma vida de alguém que está em crise. Por onde ele passa, aparentemente dá tudo errado. É crise na família, é crise no trabalho, é crise nos relacionamentos na sociedade. Onde quer que ele está, parece que tudo está errado. Será que talvez você que está nos acompanhando tem lidado com situações onde você, em alguma situação ou outra, está tendo esse tipo de pensamento? Parece que dá tudo errado para você, você está sendo injustiçado, acusado de forma injusta daquilo que você não fez, as pessoas não lhe compreendem, você é mal interpretado, você não é compreensivo ou compreendido, melhor dizendo, tantas coisas. Mas ainda assim, nós não podemos fazer uso de tais circunstâncias como argumentos para levarmos uma vida mal-humorada, amargurada, como alguém que pudesse dizer que Deus abandonou, que Deus se esqueceu. E José é um grande exemplo para nós de tudo isso. O capítulo 45 trata-se de um momento onde José, o mesmo José,
é governador de toda a terra do Egito. Os sonhos que o Senhor havia concedido a ele, ainda quando menino na casa dos seus pais, que inclusive causava inveja aos seus irmãos, tornou-se realidade. Tornou-se realidade. Quando lá no cárcere que ele se encontrava, por ter sido preso por Potifar, ele interpreta os sonhos de dois homens, de um que era padeiro, de um faraó, que estava justamente ali preso por alguma causa que a Bíblia de certa forma não estaria nos concedendo o entendimento total, mas estava ali, e o outro que era o copeiro do rei, aquele que estava ali preso. Os dois têm sonhos, e José interpreta os sonhos daqueles dois, que por sua vez um seria morto e o outro seria restituído ao seu cargo. A este José diz o seguinte: lembra-te de mim. Porém, quando este homem retorna ao palácio para servir a Faraó, ele não se lembra de José, até um dia em que Faraó tem sonhos, inclusive sonhos proféticos, e aquele sonho atormentou o coração de Faraó, querendo que alguém interpretasse. José é lembrado, é trazido à sua presença, ele interpreta o sonho de Faraó, e o sonho é de que Deus traria sobre toda a terra 7 anos de fartura, porém depois 7 anos de escassez. José, que além de interpretar o sonho, aconselha a Faraó que por esses 7 anos de fartura acumulasse e guardasse o maior número de mantimentos possível, é pelo próprio Faraó colocado como o segundo maior em toda a terra do Egito, vindo justamente depois do próprio Faraó. Ele se torna governador, um homem importantíssimo, com representatividade não só no Egito, mas por todos os lugares, que vindo então um período de fome, agora não tendo o que comer, vinham todos à terra do Egito para comprar mantimento. E é nesse tempo que desce à terra do Egito os seus próprios irmãos, que há anos haviam vendido José, aquela caravana de ismaelitas, que por sua vez havia sido vendido para Potifar, que por sua vez havia sido condenado à prisão, e agora é governador de toda a terra do Egito, com efeito sobre todos os demais reinos. Mas mesmo em tal status, mesmo em tal posição, José consegue manter uma postura de um relacionamento que é crucial para o seu bem-estar no presente e no futuro. É diante de todo este momento que José, agora cara a cara com os seus irmãos, que veio comprar mantimento na terra do Egito, mostra para você e para mim a importância de um bom relacionamento, mesmo em momentos difíceis. O capítulo 45 mostra para nós como que um ápice de toda a história de José, do cumprimento da profecia que veio através dos sonhos. E José, diferente talvez de muitos que na sua posição teria sido tirano, teria sido alguém vingativo, mostra importantes lições sobre convivência em tempos difíceis, em tempo de crise. E a primeira lição que eu compartilho com você, que nós temos no verso 1 e 2, é que nós devemos ter uma atitude de humildade, sabendo que a vingança é do Senhor. O verso 1 e 2 diz que José já não podia mais se conter por saber que estava ali os seus irmãos, e pedindo que todos do Egito se retirassem. O verso 2 diz que ele levanta a sua voz, não como alguém com raiva, não como alguém que estava ali na oportunidade de praticar vingança, mas levanta a sua voz, diz o verso 2, com choro, e não com um choro falso, com lágrimas sem sentimento, mas um choro compulsivo,
alto que todos os egípcios puderam ouvir de onde estavam José chorando na presença dos seus irmãos. Sabe o que eu aprendo com a atitude de José? Humildade. Muitos às vezes entendem humildade como fracasso, como sinônimo de fraqueza. Muitos entendem humildade como covardia. Eu, pelo contrário, pelo que a palavra de Deus nos ensina, eu vejo como uma atitude de coragem. Eu não vejo em nenhum momento como uma atitude de fraqueza, eu vejo como uma atitude de quem é forte. Porque a humildade trata-se justamente de alguém que realmente quer cumprir o propósito de Deus na sua vida. E fazer o que manda o coração pecaminoso, talvez pode ser a atitude mais fácil que você possa ter. Mas fazer o que Deus manda, realmente determinada vontade de Deus para as nossas vidas, exige obediência. E nós sabemos que obedecer a Deus exige muito de nós. Não é tão fácil quanto tão somente o falar. Humildade é sem dúvida alguma uma atitude de coragem, de alguém que é forte. Nós só percebemos que as maiores dificuldades quanto aos relacionamentos não estão necessariamente nos fatores, nos problemas, mas em nós mesmos. É certo que os problemas, a crise, as dificuldades contribuem para isso, mas a grande verdade é como lidamos com a crise, com o problema, com essas situações, com esses fatores, é como respondemos a eles que vai determinar toda a nossa realidade, tanto no presente quanto no futuro. E a humildade é uma atitude importantíssima para ele. José, ele não se fez valer da sua posição para, de certa forma, praticar vingança. Quem sabe agora ele poderia lançar na cara dos seus próprios irmãos, dizendo: agora é a minha vez de fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Não. É por isso que eu chamo a sua atenção para uma segunda lição no que diz respeito à importância do relacionamento, do convívio. Além de você de se relacionar com humildade, você precisa saber lidar também com o perdão. Por que muitas pessoas no casamento estão tendo dificuldades? Porque não querem perdoar, não querem ser humildes, muitas vezes para pedir perdão, mas também para liberar o perdão. E José fez exatamente o contrário do que muitos fariam. José, embora tinha inúmeros motivos para carregar ódio, raiva no coração contra os seus irmãos, ele entende totalmente o contrário quanto ao que daqui a pouco queremos abordar em relação à concretização de tudo que ele estava vivendo, como um plano, como propósito de Deus. O verso 4 e o verso de número 5 diz o seguinte: disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para a terra do Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. José não está querendo que eles sintam tristeza. José não está querendo humilhar os seus irmãos, não está querendo pisar nos seus irmãos, vingar os seus irmãos. Não, ele está justamente abrindo os braços e liberando o perdão contra tudo aquilo que os seus próprios irmãos haviam feito contra ele. Tudo aquilo que José vivenciou na sua família, que poderia ter lhe causado inúmeros traumas quanto a esta verdade chamada relacionamento, foi tudo superado. Romanos capítulo de número 12, o verso 18 vai dizer o seguinte: no que depender de vós, tendes paz uns com os outros. No que depender de vocês, vivam em paz com todos.
Será que no que está dependendo de você, você está vivendo em paz com todo mundo? Eu quero lembrar para você que o perdão não é uma opção de escolha, é um mandamento a ser cumprido. Eu preciso respeitar o que você viveu, o que causou essas cicatrizes, ou quem sabe, feridas ainda abertas. Eu preciso respeitar, porque há situações que somente quem passa é que sabe. Mas eu não posso excluir da verdade bíblica que o Senhor exige que perdoemos uns aos outros. Isto porque o Senhor mesmo nos perdoou das mais insanas loucuras que já tenhamos praticado. Quando nos voltamos para Deus com um coração contrito, quebrantado, sincero arrependimento, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. E Ele vai dizer que assim como Ele nos perdoa, Ele quer que perdoemos uns aos outros. E a verdade é tão importante que, se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, Deus também não vai perdoar o que tenhamos feito contra Ele. Você entende a seriedade, a importância do perdão? Por mais difícil que é isto que você está passando, então ore a Deus, peça graça para Deus. Eu sei que talvez você está vivendo situações críticas quanto a esta verdade. José não foi diferente. Pensamos o que José passou, coloquemos-nos no lugar dele. Que difícil, mas agora José, diferente com os seus irmãos, ele está perdoando. Como que nós sabemos que ele está perdoando? Justamente com o que nos revela a continuidade do verso 5 que lemos agora há pouco, e o que diz o verso 7 e o verso de número 8. Olha comigo o capítulo 45 mesmo, versos 5, 7 e 8, iniciando com a parte final do verso de número 5. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos, o verso 7 e o 8, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida diante por um grande livramento. O verso 8 diz: assim, não foste vós quem me vendeste para cá, quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Não foste vós, disse José aos seus irmãos, não foi vocês que me enviou, foi Deus. Sabe qual que é a última lição que eu aprendo em relação à convivência em tempo de crise? Uma vez que já vimos que a humildade é importantíssima nesse convívio, nesse relacionamento, não querendo tratar com vingança, com ódio, mas se humilhando, ainda que você esteja certo, como José estava. Sabemos muito bem que precisamos liberar o perdão e muitas vezes pedir perdão também. Eu aprendo ainda que nós podemos e devemos aprender e crescer em tempos de crise. Nós devemos aprender e crescer em tempos de crise. Enquanto para alguns o tempo de crise é mais um momento de sofrimento, para outros é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento. E é assim que nós devemos aprender, é assim que nós devemos lidar. Para José, tudo que ele passou justamente estava levando-o para o cumprimento das promessas. As dificuldades que Deus permite você e eu passarmos é para nos fortalecer, para nos aprimorar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes é bem isso que o Senhor está fazendo. É assim que compreendemos Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nisso que até mesmo entendo a frase de um filósofo alemão, que ele vai dizer o seguinte, que o que não mata fortalece, nos deixa mais forte.
Eu creio e assim quero continuar crendo que esse tempo que a igreja tem passado, com umas portas onde não pode ter os cultos presenciais, não vai matar a igreja, pelo contrário, vai deixar a igreja mais forte para a glória de Deus, mais forte. Que esse tempo de crise não seja para acabar com o seu casamento, não seja para prejudicar o seu relacionamento com filhos, seja para fortalecer o seu convívio familiar, no nome de Jesus. Seja para abrir os seus olhos, para encararmos tudo que vivemos até então com outros olhos. Muitas vezes nós focamos num sistema de vida e ignoramos que há muitas coisas das quais o Senhor quer que venhamos viver e experimentar e desfrutar. E os tempos difíceis, os desertos nos levam a fazer isso, a viver ou ver o que até então, no comodismo, na vida cômoda que levamos, não estávamos vendo até então. Tudo que José passou o proporcionou a tornar-se quem ele se tornou, grande governador do Egito. E mesmo na posição em que ele estava, fez com que ele pudesse ter um bom relacionamento, tanto na terra do Egito, contra aqueles que talvez na sua posição alguns os tratariam com vingança. Mas é na atitude de José que podemos aprender que as crises podem, ao contrário de nos destruir, nos ensinar e nos fazer crescer. Nos relacionamentos que estamos tendo, seja conjugal, paternal, social, e assim qualquer um que envolva o seu relacionamento social, no que depender de você, faça o melhor para a glória de Deus. Em tempos de confinamento, usufrua da melhor maneira possível para a glória de Deus, abençoando o seu casamento, abençoando os seus filhos. Como já temos dito em outros momentos, leia mais a palavra de Deus, tenha mais tempo de oração, aproveite tudo isto e aprenda com este momento de dificuldade, e que assim o Senhor possa fazer com que você, assim como José, conquistou tudo isto, realmente dando a volta por cima, você também, em tudo que diz respeito a relacionamento, possa sobressair e viver da melhor maneira possível para a glória de Deus. Você possa ficar com esta mensagem. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade do Senhor para nós. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor, que pela tua palavra tem falado a cada ouvinte, possa fazer com que ela tenha efeito. Espírito Santo, dá-nos entendimento quanto a uma atitude de humildade, dá-nos entendimento quanto à necessidade de liberarmos perdão, de pedirmos perdão também. Senhor, ensina-nos nesses momentos difíceis, abra os nossos olhos, faça-nos enxergar com os olhos do Senhor, dá-nos experiências, faça-nos crescer e possamos viver o melhor do Senhor. Eu oro pelos casais, pelos pais, pelos filhos, que o Senhor os abençoe, que haja amor, haja paz em cada relacionamento e possamos viver o melhor do Senhor. Para a tua glória eu oro e agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, nós estamos chegando ao término de mais um culto nesta transmissão, e eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de poder chegar até você. Agradeço a equipe de louvor por este momento, juntos aqui na presença do Senhor, e que assim você está sendo abençoado através deste tempo que aqui tivemos. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Quero aqui também agradecer todos os irmãos, membros da IPR de Vila Rodrigues, pela contribuição nas ofertas e nos dízimos. Que o Senhor abençoe a sua vida. A você que tem nos acompanhado e deseja ofertar, faça isso através da conta da igreja. Será sem dúvida alguma muito importante a sua contribuição, e aqui já antecipamos também o nosso agradecimento. Assim, nesse tempo em que não estamos nos reunindo de forma presencial, continuemos
conectados através da rede social, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Entre em contato conosco, para nós será um prazer se de alguma forma pudermos ajudar você. Esse é o nosso propósito como igreja, mais do que tudo, não como denominação da qual pertencemos, a Presbiteriana Renovada, mas como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, aquela que o Senhor um dia irá buscar para passarmos juntos a eternidade nos céus, com Ele, para todo o sempre. Portanto, queremos orar encerrando. Quero pedir ao presbítero Edgar para fazer esta oração final, e assim nós estaremos encerrando mais este momento na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que esta semana que iniciamos seja uma bênção para todos. Vamos orar com o presbítero Edgar, e assim este nosso momento está encerrado para a glória de Deus. Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós continuamos na Sua presença, ó Pai, em gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, para os Teus filhos, para a Tua igreja, e também Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por esses momentos, ó Pai, que passamos aqui diante da Sua presença, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai. Senhor, que nós cremos, ó Pai, que falou poderosamente aos nossos corações, ó Pai. Senhor, abençoa, ó Pai, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, que nós possamos ter uma semana abençoada e preparada por Ti. Por isso eu Te peço, ó Pai, acoberta-nos com o Teu sangue, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, ó Pai. E sê com cada um, Senhor. Abençoa grandemente os Teus filhos, ó Pai. E também, ó Pai, eu Te peço, abençoa grandemente, ó Pai, a Sua obra aqui, a Renovada de Vila Rodrigues, ó Pai. Que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, ó Pai, e que todos os Teus propósitos, ó Pai, todo o Seu querer, ó Pai, no Seu tempo, ó Pai, no tempo determinado por Ti, venha se cumprir a cada dia, Pai. Fica conosco, ó Pai. É que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.